Olá! Vamos continuar com o estudo de potências e desta vez vamos debruçar-nos sobre a questão do expoente. Até agora trabalhávamos com expoentes naturais e vamos passar a trabalhar com expoentes inteiros, nomeadamente os negativos. Vamos ver aqui um exemplo, que é a divisão, portanto, 5 ao quadrado a dividir por 5 elevado a 5, e nós sabemos que neste tipo de situação, como as bases são iguais, ao dividir eu vou subtrair os expoentes. Fazendo 2 menos 5 dá menos 3, o que quer dizer que eu vou encontrar uma potência com um expoente negativo. Ora, se eu representar este quociente na forma de fração, eu vou obter o que vocês acabaram de ver. Ou seja, coloco 5 ao quadrado sobre 5 elevado a 5. Quando eu escrevo as potências na forma de produto, o que é que acontece? Eu tenho dois 5 do numerador que anulam dois 5 do denominador, como vocês estão a ver com os tracinhos azuis. Então, no numerador sobra o número 1 e no denominador sobra 5 vezes 5 vezes 5, que corresponde a 5 ao cubo. Escrevendo na forma de uma única potência, eu tenho o cubo de 1/5. Então, consigo perceber que 5 elevado a menos 3 tem que ser igual ao cubo de 1/5, que é o que aparece aqui no final. Então, com este exemplo, eu estou a explicar-vos como é que nós conseguimos converter uma potência de expoente negativo em expoente positivo. Então, o que é que fazemos? O meu expoente, que neste caso era menos 3, passa a ser o seu simétrico, 3, e a base, que era 5, passou a ser o seu inverso, ou seja, 1/5. E com isto eu passei a ter uma potência com expoente positivo que já sei calcular. Vamos de seguida ver a regra. Portanto, se eu tiver um número qualquer racional não nulo A e tiver elevado a um expoente negativo, portanto menos n, eu consigo passar ao expoente positivo, simétrico, e vou fazer o inverso da base. Vamos agora ver aqui alguns exemplos. Eu tenho de escrever na forma de potência de expoente positivo e calcular o valor dessa mesma potência inicial. Ora bem, eu tinha 3 elevado a menos 2. Para converter em expoente positivo, eu passo ao simétrico do expoente, passou a ser 2, e a base passou a ser o inverso. Em vez de 3, passou a ser 1/3. Tendo uma potência de expoente positivo, já sei calcular o seu valor, que neste caso é 1/3 vezes 1/3, ou seja, dá 1/9. Segundo exemplo, tenho 5 elevado a menos 4, portanto, utilizando o mesmo procedimento, eu vou passar a minha base ao inverso, ou seja, 5 passou a ser 1/5, e o menos 4 ao simétrico passou a ser 4. E com isto eu encontro, portanto, uma potência de expoente positivo, que também sei que é igual à fração seguinte, que é como se fosse 1 a dividir pela quarta potência de 5, que corresponde a 1/625. Último exemplo, tenho agora uma base que é um número fracionário e o expoente à mesma negativo. Então, o expoente passa a ser simétrico, de menos 3 passa a ser 3, e a base, que era 2/3, tem que fazer o seu inverso, ou seja, passa a ser 3/2. Calculando o valor desta potência, ou seja, fazendo 3 vezes 3 vezes 3 dá 27, e 2 vezes 2 vezes 2, que dá 8. Vamos então agora passar aqui a outros exemplos. Bom, agora já não está tudo explicadinho, como estava no diapositivo anterior, mas nós, como já compreendemos como se faz, já não precisamos de todas essas explicações aqui no nosso vídeo. Se eu tiver menos 5 elevado a menos 1, eu quero converter o meu expoente em positivo, portanto no seu simétrico, que é 1, e a base, que era menos 5, passou a ser o seu inverso, ou seja, menos 1/5. Sei também que quando o expoente é 1, o valor da potência é exatamente igual ao valor da base. Agora tenho 5 elevado a menos 4, então o meu expoente passa a ser o simétrico, 4, e a base o inverso, ou seja, 1/5. Fazendo os cálculos, dá 1/625. Próximo exemplo, tenho menos 1/2 elevado a menos 3. Então, o menos 3 passa a ser simétrico, ou seja, 3, e o menos 1/2 inverte e passa a ser menos 2 sobre 1, que é igual a menos 2. Ora, como eu tenho uma base negativa elevada a um expoente ímpar, vai dar negativo. E 2 ao cubo, 2 vezes 2 vezes 2, dá 8. De seguida, quero também dizer-vos que as regras operatórias das potências que vocês conheciam
para todas as situações em que os expoentes eram números naturais, também se aplicam para as situações em que o expoente é um número negativo. Portanto, estamos a falar de expoentes inteiros, números inteiros. Vamos agora ver, portanto, aqui uma tabela com o resumo das regras, não é? No caso da multiplicação com a mesma base, eu continuo a manter a base e a somar os expoentes. No caso da multiplicação com o mesmo expoente, eu vou multiplicar as bases e manter o expoente. No caso da divisão com a mesma base, eu mantenho a base e vou fazer a subtração dos expoentes. Quando eu tenho a divisão agora com o mesmo expoente, eu vou dividir as bases e manter o expoente. Se eu tiver potência de potência, vou multiplicar os expoentes e também continuo a ter aqui, se me aparecer no meio dos cálculos, uma potência de expoente nulo, é sempre igual a 1. Então vamos ver aqui alguns exemplos em que eu vou ter que utilizar as regras e depois apresentar o resultado final na forma de uma potência de expoente positivo. Primeiro exemplo. Tinha um produto e, portanto, tenho a mesma base. Então, já sei que vou manter aquilo que é igual, que é a base. Neste caso, é 2/3. O que é que fazemos neste tipo de situação? Vamos ter que somar os expoentes. E somando menos 5 com 2 dá menos 3. Como o expoente é negativo, vou ter que converter em positivo. Para isso, passa a ser o simétrico, ou seja, 3, e a base escrevi o seu inverso. 2/3 passou a ser 3/2. Próximo exemplo, estou a dividir com a mesma base. Ora, vou manter a base e, como estou a dividir, vou ter que subtrair os expoentes, ou seja, menos 1, menos 6. Menos com menos na simplificação da escrita, eu sei que vai dar mais, e portanto fica menos 1 mais 6, ou seja, o meu expoente fica 5 e já é positivo, como a pergunta pede que eu apresente no final. Próximo exemplo, estou a multiplicar potências, mas agora com o mesmo expoente, que é negativo, é menos 9. Continuo a utilizar as mesmas regras. Vou multiplicar as bases, que neste caso é 8 décimos, que vou ter que multiplicar por menos 1 meio, e vou manter o expoente menos 9. Fazendo o produto das bases dá menos 8 vinteavos. Acontece que, como o expoente é negativo, eu vou ter que converter em positivo, ou seja, passar ao simétrico, e a base vamos ter que escrever o número inverso, ou seja, menos 20 oitavos. Como não está na forma de fração irredutível, devo dividir tudo, neste caso, por 4 e fico com a fração final, ou seja, menos 5 meios, e na forma de potência, porque depois está elevado a 9. Próximo exemplo, estou a dividir e tenho o mesmo expoente. Então, já sei que mantenho aquilo que é igual, que é o expoente, e vou ter que dividir as bases. Tive, portanto, que apresentar aqui a divisão, mas eu sei que a divisão vai ter que passar à multiplicação, porque eu estou a trabalhar com números fracionários. Então, passei à multiplicação e já sei que o segundo número vou ter que escrever o seu inverso. Fazendo o produto, vai dar um número positivo, porque estou a multiplicar dois números negativos, e deu no numerador 2 e no denominador 30. Ora, como o meu expoente é menos 3, para ficar positivo passa a ser o simétrico, ou seja, 3, e aquilo que estava na base vai ter que ser escrito na forma do seu número inverso, ou seja, 30 sobre 2. Mas 30 a dividir por 2 é 15, então no final fica o cubo de 15. Último exemplo, tenho potência de potência. Um dos expoentes é negativos, mas eu continuo a trabalhar de forma igual com as regras que eu conheço. Ou seja, vou ter que multiplicar os expoentes. E, fazendo a multiplicação, dá menos 6. Como o expoente é negativo, vou ter que passar ao seu simétrico e a base, vou ter que escrever o inverso. Em vez de tinha menos 3 meios, passou a ser menos 2/3. Como eu sei que o meu expoente é par e a minha base é negativa, no final vai dar um resultado positivo e por isso aquele menos que está na base está ali escondido, ou seja, desapareceu.